Excelente início de semana! Bem-vindos mais uma vez a este teatro do absurdo chamado México, este país onde a realidade é tão delirante quanto ter um sonho febril. Preparem o estômago, porque hoje vamos dar uma olhada na fauna mais exótica e rasteira da nossa quarta transformação. Prestem atenção a esta nada humilde videocoluna, onde a ironia é o único oxigênio respirável em meio a tanta fumaça de incenso oficialista. Vamos lá! Vimos isso ao vivo e a cores. Uma imagem vale mais que 1000 coletivas matinais. O flamante e supostamente surpreso presidente da Suprema Corte de Justiça da Nação, o chefe Grande Cherokee, a reencarnação de Benito Juárez. Lá está ele erguido, com o olhar perdido, em algum horizonte celestial, onde certamente houve acordeões e anjos que sussurram em seu ouvido. O quão indispensável ele é para a pátria. Enquanto isso, no plano terreno, aquele que ele já não pisa, 2 funcionários se ajoelham aos seus pés para lustrar seus sapatos. Antes, não fizeram isso com a língua. É uma cena poética, não acham? É a própria personificação da modéstia e simplicidade que Cláudia Sheinbaum tanto aplaudiu para ele em Querétaro. Tão modesto ele que permite que outros se ajoelhem para que seu caminhar não perca o brilho. Parece que o senhor se esqueceu por um momento, que é como o Benito Juárez que ele tanto diz admirar, mas claro, Juárez é para o povo. Estátuas, os livros didáticos e para continuar enganando milhões de otários, para os atuais ocupantes do poder, é só um logotipo de papelaria. O mal da altitude não é uma condição física no México, é a patologia básica desta administração. Quanto mais alto eles chegam, menores enxergam os de baixo. Mas não sejamos injustos, o magistrado não está sozinho neste panteão da egolatria. A lista dos iluminados pela transformação é longa e digna de um manual de psiquiatria política. Aí está Adão Augusto, o operador das sombras, com sorriso de comercial de creme dental barato, o homem que não sabia nada sobre a varredora enquanto era secretário de governo. O homem do relógio de milhões de pesos, que diz representar os pobres, ou o que me dizem do maléfico doutor Mugres. Gerardo Fernandes Noronha, o eterno rebelde que agora ajeita os fios do terno enquanto descobre que caviar é melhor do que mingau. O homem que passou de ser o rebelde da cadeira a ser o guardião da etiqueta do regime. Vocês se lembram do Noronha, que se jogava no chão, que causava confusão e que se recusava a pagar o IVA no supermercado por desobediência civil? Ah, que tempos aqueles! Durante anos, sua bandeira foi a austeridade. Hoje, o companheiro Gerardo não se move se não for em uma caminhonete de luxo e com uma escolta que qualquer cheque árabe gostaria de ter. A desobediência civil ficou arquivada na mesma gaveta que a sua coerência. Ou temos esse outro homem, esse ente amorfo, a mãe do Chuck, Laida Sansores, a governadora que prefere transformar as terças do Jaguar em um show de fofocas e espionagem ilegal do que governar Campeche, um estado que, sob seu comando, se tornou território livre para o crime organizado. Esses personagens não são líderes racionais, são agitadores profissionais que traficam com as paixões mais baixas. Eles transformaram a responsabilidade pública em um espetáculo perpétuo, uma performance grotesca, onde o importante não é o povo, mas sim o aplauso. Observem os legisladores, os governadores, os puxa-sacos de meia tigela. Eles aplaudem quando Cláudia mente, aplaudiam quando Andrés Manuel soltava uma besteira épica e aplaudem quando a realidade desmorona bem na cara deles. Por que aplaudem com tanto fervor quase religioso? Não é por convicção, mas por sobrevivência. Eles aplaudem porque seu cargo público, que não conseguiriam nem em rifa, está em jogo. A caminhonete poderosa com motorista para não se misturar com o povo sábio no metrô. O cartão de crédito institucional e os restaurantes de luxo que jamais conheceriam se tivessem um emprego decente onde fosse exigido. Já sabem pensar, sabem perfeitamente que ser um chimpanzé adestrado é infinitamente mais lucrativo do que ter opinião própria. O político morenista não é um representante, é um comparsa, é o cachorro de Pavlov do sistema. Toca o sino do Palácio Nacional ou de Palenque, e eles já estão salivando. Não estão para debater, estão para concordar, são valentes nas redes sociais, mas suas pernas tremem quando a sociedade os encara de frente. E claro, para que o teatro funcione, eles precisam dos seus agitadores, ou melhor dizendo, dos seus coriféus midiáticos.
Esses pseudo-jornalistas, que se fossem mancos, ninguém notaria, porque sempre se aproximam de joelhos. São os profissionais da massagem informativa. Não perguntam, bajulam, não investigam, justificam. São esses personagens que, quando veem uma mentira do tamanho do interoceânico, a justificam para não incomodar o patrão que enche o coxo deles. O jornalista chaiotero desta era é pior do que o do passado, porque este se envolve numa bandeira de superioridade moral enquanto lambe a mão que o alimenta. Saudações para Goncho Gutierrez, Jairo Calisto e Fernando Rivera Calderón, entre muitos outros. Lamezuelas é um ecossistema de mediocridade blindada, políticos que não pensam e jornalistas que não incomodam. Eles nos vendem o humanismo mexicano como seu grande objetivo, mas a realidade, essa realidade teimosa que eles odeiam, tem outros dados, e esses são devastadores. Temos crianças com câncer por causa da falta criminosa de medicamentos, a insegurança, com 200 mil assassinatos no último mandato e crescendo neste, que mal completou pouco mais de um ano. E o que me dizem da justiça seletiva? Prendem um maquinista com 26 anos de serviço, enquanto encobrem os de cima com 14 cadáveres nas costas. O que isso tem de humano? Nada. É uma seita assalariada e infame que prefere seguir a ideologia ao invés do bom senso. A política no México virou uma feira de oportunistas, onde discordar é suspeito e pensar por conta própria te joga nas trevas. Enquanto a democracia agoniza, anestesiada por aplausos mercenários, eles continuam rindo na nossa cara. Esses são os guias morais da nação, personagens que fizeram da falta de vergonha sua melhor política pública. É o Olimpo dos humildes, Hugo Aguilar Ortiz. Noronha e companhia não são a mudança, são a restauração do pior do passado, mas com uma camada de povo que já está se desgastando. Mas fiquem tranquilos, amanhã inventam outra conspiração para esquecermos que o país está desmoronando. Me despeço, não sem antes lembrar que nesse circo, se você não é quem aplaude, com certeza é quem paga a lona. Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal, encontre as informações respectivas na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, dar like e apertar o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado.